Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Querido irmão e irmã, nos encontramos no 33º domingo do tempo comum, caminhando para o encerramento do nosso ano litúrgico. E assim o Evangelho de São Marcos, no capítulo 13, dos versículos 24 ao 32, nos apresenta uma finalização dos tempos. Exatamente como se fosse uma revisão de tudo aquilo que vivemos durante este ano litúrgico. E também, não menos, devemos fazer uma revisão sobre nossas vidas, como temos andado, como nós temos nos preparado para a vinda do Senhor. Sim, o último livro da Bíblia, o Apocalipse, termina exatamente com uma expressão que diz: Vem, Senhor, Maranatá, esperamos o Senhor. Nós não vivemos nesta vida apenas aguardando o momento da morte, do último suspiro, muito pelo contrário. Vivemos nesta vida abertos e já vivendo de alguma forma a experiência da vida eterna. Isso se dá sobretudo por meio da prática do amor, da caridade, inspirada no Senhor, inspirado em tudo aquilo que Jesus nos ensinou. A prática da caridade cristã é diferente de todas as outras práticas de caridade. A ação benéfica ao outro, isto é igual naquilo que vemos, mas a intenção é diferente, o propósito é diferente, o que nos motiva à caridade é diferente. E assim é que, seguindo os passos do Senhor, movidos pelo Espírito Santo do Senhor, como filhas e filhos de um Deus que enviou o seu Filho único para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna, é que nós fazemos a caridade. E veja, esta caridade, a começar pelo que eu falava sobre o Espírito de Deus que nos unge, nos inspira e nos torna cada vez mais semelhantes ao Senhor no senhorio que vivemos, tendo os mesmos sentimentos de Cristo, faz com que a nossa caridade necessariamente seja diferente, tanto na sua intenção, naquilo que nos motiva, quanto no modo como fazemos. Isso faz toda a diferença. O dar um pão não é apenas dar um pão. Acolher um desabrigado não é apenas acolher um desabrigado. Seguindo a regra de São Bento, que vai dizer que aquele que acolhe, aquele que se aproxima, o hóspede e acolhe o próprio Cristo, veja, eu posso acolher muitas pessoas na minha casa, mas se não sou cristão, não acolherei como se fosse o próprio Cristo. Isto está presente na regra de São Bento. É diferente a caridade. Quando digo sobre isso, o Evangelho que talvez possa gerar temor a algumas pessoas desavisadas, na verdade pouco conhecedoras da palavra de Deus, inclusive de uma formação continuada, permanente, de catequese mesmo da nossa igreja, pode se encher de temor e medo. Mas o Senhor mesmo vai nos dizer: vigiai e orai. No Horto das Oliveiras, este vigiai e orai permanece, vigiar e orar, para cumprirmos, não sem dificuldades, a vontade do Pai neste mundo em que vivemos. Então não tenhamos medo. O Senhor vai nos dizer no versículo 28, aprendei, pois da figueira esta parábola. E vai nos falar quando chega o verão, a figueira expressa então toda a sua riqueza. Os ramos ficam verdes, as folhas brotam e assim nós entendemos que algo está para acontecer. Diz o Senhor: assim também será quando virdes acontecer essas coisas que ele relata antes no Evangelho, ficais sabendo que o Filho do Homem está próximo às portas. Bom, nós temos aqui duas grandes imagens que o Senhor vai trazer, do sol que vai escurecer e da lua que não vai brilhar. Neste sentido, o que nós entendemos é que realmente todas as idolatrias irão cair por terra. Devemos recordar o grande culto ao sol e também à lua. E não menos que o próprio imperador Nero, no futuro, vai se identificar como o próprio filho do sol. A mesma coisa se dava com toda a tradição política, social e religiosa do Egito. A figura do sol como uma expressão de divindade e mesmo filhos deste sol ou representantes deste próprio sol. Então, nada disso permanecerá diante do brilho e da luz do Senhor. Devemos ter a certeza que o nosso Deus, o único Senhor, aquele que criou o sol, se existe um Deus, então ele é menos do que o nosso Deus, mas não só existe um Deus, então o Senhor criou o céu e a terra, criou o sol e a lua, ninguém maior do que ele. Esta proposta de compreensão nos leva a entender que, não tendo medo, mas vigiando e orando, contamos com a presença e ajuda do Senhor. Isso podemos ver claramente na segunda leitura, em Hebreus, no capítulo 10.
ali no versículo 13, no versículo 12 e 13, vamos ver que o Senhor Jesus sentou-se para sempre à direita de Deus Pai. E assim Jesus está sentado à direita do Pai, intercedendo por nós, para que vigiando e orando estejamos prontos para a sua segunda vinda, para que vigiando e orando e trabalhando na transformação e construção deste mundo, um mundo melhor, segundo os propósitos e projetos para o qual Deus criou este mundo, que é para a sua glória, então realmente possamos com a sua intercessão vencer todas as dificuldades, e de fato elas existem. Ainda diz o livro dos Hebreus: ora, onde existe o perdão, já não se faz oferenda pelo pecado. E aqui nós entendemos, como cristãos católicos, nós falhamos. Sim, a igreja falha na medida em que entendamos os seus membros falham. A igreja, a esposa de Cristo, o seu corpo místico, a igreja é santa, mas nós somos necessitados continuamente de purificação. Mas o Senhor perdoa os nossos pecados. Não devemos desanimar. Diante de um vício, de uma dificuldade, tenhamos coragem. O Senhor está conosco. É assim que, caminhando, e isso, como dizia a vocês, sem medo, temos a primeira leitura que está no livro da profecia de Daniel, no capítulo 12. E ali na profecia de Daniel, que nós vamos encontrar no versículo 3. A seguinte expressão: mas os que tiverem sido sábios brilharão como o firmamento, e os que tiverem ensinado a muitos homens os caminhos da virtude brilharão como as estrelas por toda a eternidade. Ora, os caminhos da virtude nada mais é do que a grande virtude da religião, a grande virtude que nos conduz à experiência da fé, e a partir da fé, a esperança e a caridade, mas sobretudo a fé, uma confiança absoluta no Senhor, e ensinar os caminhos do Senhor às pessoas. Nós não podemos nos privar de evangelizar, devemos anunciar a partir da vida que levamos e de uma coerência de vida com a palavra que nós celebramos, a palavra que nós escutamos, a palavra que nós praticamos. A partir dos ensinamentos da sã doutrina da nossa igreja, e não de opiniões teológicas e segmentos de espiritualidades um pouco confusos, mas da sã doutrina da igreja, reconhecida e que conduziu muitos santos, muitos homens e mulheres à santidade. É a partir daí que, transmitindo tudo isso, sobretudo com a nossa vida e também com palavras e as obras, é que temos essa grande esperança, poder brilhar, que nada mais é, que não é aparecer, como nós vemos hoje nas mídias sociais, mas o brilhar aqui nada mais é do que transmitir, refletir o brilho e a luz do nosso Deus, do nosso Senhor. Nesta semana, na quinta-feira, nós ouvimos a primeira leitura ali falar sobre a sabedoria, e dizendo que a luz, ela brilha, mas a luz pode apagar, e então a escuridão pode reinar. Mas a sabedoria nunca apaga, a sabedoria nunca cessa. A sabedoria, a luz do Senhor, a presença do Senhor nunca se deixa sobrepujar pelo mal. Jamais ser sobrepujada pelo mal. O amor vence, o amor vencerá, e o amor está vencendo. Quando dizendo sim ao Senhor, buscamos fazer a sua vontade, vigiando e orando, na fé e com esperança, sempre agindo com caridade. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio.